Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre e você está no canal Moto e Estrada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as capas da GV Bancos. Talvez vocês já tenham visto isso. Acabei conhecendo isso por intermédio de um amigo inscrito aqui do canal, o Luiz. Então se for muito bom, mérito dele e meus agradecimentos. Se for uma coisa ruim, puta vida, quando a gente se encontrar a gente vai conversar. Ele é um paliativo para você instalar sobre o banco original, sem fazer qualquer alteração na moto. Ele vem com uma camada extra de espuma, então você pode comprar ela inclusive com 2 camadas de espuma. Aí gera um upzinho no valor. Essa particularmente eu comprei usado, vi um anúncio no Mercado Livre, acabou me despertando interesse. E a gente está para fazer uma viagem mais longa, em torno de 1.500 km, então logo vou dar um feedback melhor para vocês sobre o assunto. Mas me parece que ela tem sim essa camada extra, porque ela tem uma espuma aqui, pessoal, e tem essa outra espuma aparente. Então está me parecendo que ela está com dupla camada. Nesse vídeo a gente vai abordar alguns tópicos sobre essa capa, que seriam a estética, como é que vai ficar a aparência dela depois instalado, a instalação, se é fácil ou se é complicada, o material que a compõe, a altura antes e depois. Para muitos não é um problema, mas como eu tenho só 1,70 m, 1,72 m, qualquer centímetro a mais ou a menos aqui já me faz falta. Principalmente se você pegar algumas estradas que não são planas, né? Vamos pensar num off-road, então isso já me prejudica. Se escorrega, se é um tecido antiderrapante, porque a gente tem esse problema. O garupa ele escorrega muito aqui durante as frenagens, então a gente vai ver como é que vai ser a aderência em relação a isso. O conforto, se ele vai melhorar, se a gente vai perceber uma diferença aí durante os passeios. Outra preocupação, infiltração de água. Como ela é uma espuma aqui e ela tem um tecido perfuradinho, será que vai ficar encharcado de água? Isso vai ser um problema? No banco original, eu não percebo ou nunca me chamou a atenção nesse sentido. Outro ponto. Depois de fixada e instalada, será que ela solta com facilidade do banco? Imagina você ali em cima, se mexendo, levanta, desce, senta, sobe, né? Então será que ela começa a desencaixar, a soltar? Porque ela é presa unicamente por elásticos. E em relação a valores, vou deixar uma dica para vocês. Eu comprei ela usada no Mercado Livre por R$ 425 o par, já com frete incluso. Se eu fosse comprar direto na GV Bancos, a diferença é bem pequena, R$ 480 somente, e já vem nova. Se eu quisesse com espuma adicional, mais R$ 50. Comprando direto com o fabricante, você pode parcelar em até 10 vezes. Pelo Mercado Livre, a gente sabe que as taxas são elevadas. Só que o fabricante ele pede um prazo de entrega de até 30 dias, enquanto no Mercado Livre eu tive isso de imediato. Ao final do vídeo, eu vou deixar para vocês vários questionamentos que eu me fiz após a instalação, que você deve levar em consideração para avaliar a compra desse item ou não. Se ele vai lhe trazer mais benefícios ou mais preocupações e problemas. Essa capa ela é feita em um material de espuma de alta resiliência, ortopédica e responsiva. E esse couro ao redor é um couro sintético. Então o couro sintético a gente sabe que a vida útil dele não é muito longa. Então a gente tem que ver como é que ela vai se comportar quando for exposta a sol, chuva, né, o nosso peso trabalhando. Se ele não vai partir que nem aquelas jaquetas de couro ecológico que a gente tem, sabe? Aqueles problemas que acontecem. Em relação a isso, eu vi alguns feedbacks em alguns grupos, o pessoal falando sobre essa capa, que o ideal é você instalar somente para viagem, não usar no dia a dia, já que ela não faz falta para o uso urbano. Então assim você aumentaria a vida útil da capa. Apesar de ser relativamente simples para instalar, a minha ideia é instalar e deixar constantemente, não é ficar naquele tira e põe, né? Algumas pessoas falaram que duraram 30.000 quilômetros, 2 anos. Se durar isso, já está legal. Tem que fazer uma análise desse custo inicial para você adquirir a capa, que é algo paliativo, ou mandar fazer um banco, ou adquirir um banco do Pedrinho Bancos, enfim. Pegando esse gancho, se você tem um banco da Pedrinho, já deixa para mim nos comentários qual que é a sua impressão sobre ele, se vale realmente o investimento. Hoje um banco do Pedrinho gira em torno de R$ 1.400. E você tem a versão dele com espuma ou gel. Em relação ao gel, eu ouço o pessoal falar que o gel não é muito legal, apesar dele ser realmente muito mais
eficiente do que a espuma, só que em dias quentes ele parece que retém mais o calor. Então ele fica quente, se torna desconfortável. Outro ponto que em relação à temperatura mais alta, talvez ele fique mais mole e acabe perdendo um pouco aquela forma anatômica dele. Então se você tem, coloca para mim os prós e contras do que você acha desses bancos em gel. O banco original da NEC 2019, ele tem esse formato, certo? E tem esse revestimento em tecido. Das mais novas já mudou. O banco aparentemente ficou um pouco mais confortável. Nesse banco eu tenho uma reclamação da garupa que seria o seguinte: esse banco ele tem uma ligeira inclinação. Claro que quando você está com peso, a gente está sobre ela, fica mais plano. Mas durante as frenagens, às vezes o garupa ele acaba escorregando para cá. Então isso eu já senti aqui quando estou pilotando. Nas mais novas, eu vou deixar uma foto, ele tem um ressalto aqui que talvez ajude a fazer um ligeiro bloqueio. Então vamos ver se com essa capa vai melhorar o conforto, que também o garupa reclama um pouquinho de ser meio cansativo, e ao mesmo tempo vai evitar de ficar escorregando. Bom pessoal, para eu que sou baixinho, todo centímetro aqui faz diferença, principalmente se você pega terrenos que não são muito regulares, não são planos. Imagina quando você pega aquela estradinha de chão, às vezes você pega um desnível e você não consegue alcançar ali o piso. Esse é um problema que eu tenho recorrente. Então o que a gente vai verificar agora? Eu vou subir na moto sem a capa e vou passar a impressão de como é que fica o meu alcance do pé no solo, ok? E depois com a capa. Isso também é um ponto importante para você que utiliza riser na moto. Quando você instala o seu riser, você aumenta ali em torno de 1, 2, 3 centímetros, acho que de altura, né, o seu guidão em relação ao ombro. E às vezes deixou mais confortável e você sentiu uma melhora gigantesca. A partir do momento que você instala um banco que ele tenha mais espuma ou uma capa como essa, o banco vai ficar um pouquinho mais alto e você vai perder aquele ganho que você teve com o riser. Então você também tem que avaliar isso. Talvez vai melhorar seu conforto no banco, mas aquele incômodo que você tinha em relação ao braço vai retornar, porque você vai perder essa compensação da altura. Então, pessoal, em cima da moto eu me sinto relativamente confortável, mas eu não consigo apoiar o pé no chão completamente. Fico só nas pontas do dedo, né? Mas ainda assim de maneira firme. Agora quando eu instalar a capa, vamos ver qual vai ser essa diferença. Com certeza vai afetar. Uma outra preocupação também é que a gente vai instalar a capa tanto no banco traseiro quanto no piloto, certo? Só que ele vai ficar mais grosso aqui, então isso vai acabar encostando aqui nessa carenagem. Vamos ver se isso não vai afetar, não vai começar a riscar a moto nessa parte do acabamento. Então a gente tem que ver. Em relação ao garupa também, porque o banco da NEC tem aquele detalhe que você tem que levantar aqui para fazer o abastecimento. Então a capa ela vai remontar sobre o banco do piloto. Será que eu vou ter que forçar mais para fechar o banco? Então você começa a forçar os mecanismos da moto e isso acaba não sendo interessante. A instalação é para ser bastante simples. Então aqui para o banco do garupa, a gente a princípio não precisa removê-lo, basta vir revestindo. Já para o banco do piloto, sim, a gente vai ter que soltar os dois parafusos de fixação, retirar o banco para instalar a capa. Primeiro passo então, a gente retirar o banco dianteiro, basta soltar os dois parafusos. Nesse sentido, uma chave de catraca é muito útil. O banco é fixado por dois parafusos, parafuso e uma arruela, os dois são iguais. Agora a gente só tem que puxar o banco para trás, muito simples, não tem nenhum tipo de segredo. Detalhe que ele tem aqui um ponto de encaixe, não sei se está aparecendo para vocês, que ele vai encaixar aqui numa parte de metal da moto, que estaria localizada aqui. Reparem como acumula pó, nada demais, né? Mas vamos dar uma limpadinha aqui também já, e depois a gente já faz o serviço todo completo. Bom, uma técnica que o pessoal comenta e seria interessante seria instalar em um dia quente, de sol. Aí você deixaria lá no sol, assim esse couro ficaria mais maleável. Se eu tiver alguma dificuldade em instalar, eu posso de repente pegar um secador de cabelo e aquecer, para ver se eu consigo moldar melhor. Agora de resto é a gente fazer os encaixes
aqui no banco. Eu não sei se começa pela parte de cima ou pelo outro lado, mas o detalhe é que a gente vai ter que ir moldando. Então agora é ir vestindo aqui a capa. Então, pessoal, colocando a capa, ela parece que ficou mais curta, aqui uns 2 dedos praticamente. O outro lado também tinha ficado. Só que daí você vai fazendo o vídeo, vai instalando conforme o vídeo de orientação deles, você tem que ir esticando, batendo. Aí ela conseguiu agarrar aqui. Se fosse um pouquinho maior essa capa, talvez ficasse um pouco mais fácil. Fiz a fixação, comecei aqui pela parte da frente dela, na verdade. Fui puxando a capa para trás. Ela vem o elástico aqui para ajudar a esticar. Você prende aqui nesse batente da moto, certo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar moldar essa parte, ó. Parece que está mais curta, parece que você vai rasgar a capa. Mas no outro lado ele chegou ao ponto. Pode ser também que ela precise lacear um pouco. Hoje está um dia frio, como a gente comentou, se usasse o secador de cabelo ou deixasse no sol, isso aqui ficaria um pouco mais maleável, né? Olha, eu fiquei na dúvida se ele ia conseguir revestir por aqueles 2 dedos que estavam faltando aqui. Mas você vai puxando, estica, dá aqueles tapinha. Eu vou deixar um vídeo de instalação aí do fabricante para vocês verem. Ele realmente se moldou ao banco, tá? Agora só tem alguns porém em relação a isso. Aqui do outro lado também, aqueles 2 dedos que estavam faltando também a gente conseguiu esticar. Talvez à medida que ela vai tendo um desgaste, que a gente vai sentando sobre ela, né? Pode ser que ela vá se moldando melhor, né? Ela comece a esticar um pouco esse tecido. Agora uma dificuldade que talvez a gente tenha é aqui, ó, acesso ao parafuso ao banco. Ele fica aqui escondidinho, então você tem que levantar essa capa para entrar com o parafuso. Vamos ver ali na prática se vai ser difícil ou não. Outra coisa é que, por enquanto, da forma como tá, a capa ela pegou bem aqui na dobrinha do banco, bem na dobra. Então se tivesse um tecido aqui, uma fita prendendo daqui até ali o outro lado, como foi feito essa tira central, talvez ajudasse essa capa a não escorregar, ela acabar não desencaixando. Então isso a gente vai sentir na prática. Em último caso, vou levar numa costureira, pedir para colocar uma tira como essa para prender de um lado ao outro. Assim vai dar uma sustentação melhor. Mas vamos primeiro rodar e ver o que acontece. Bom, primeira verificação, pessoal, em relação à capa aqui ao banco do garupa. Então a gente sabe que a gente tem que levantar o banco para abastecimento. Então ao virar a chave sem o banco do piloto, tranquilo, ele alivia a pressão e eu consigo levantar aqui normalmente. O problema é que quando eu vou levantar esse banco, essa parte de trás, como ficou mais alta devido à espuma, ela bate no meu suporte do baú. Então ele não permite eu levantar completamente, falta ali uns 2 centímetros para chegar no encaixe. Como é uma espuma, se eu forçar um pouquinho, claro, vai dar o efeito. Só que você já percebeu que aumentou um pouco a pressão. Se isso vai trazer problema lá na frente, não sabemos. Mas ele força um pouco mais aqui. Na hora de baixar o banco, tem que forçar um pouquinho mais para cima, desengatar a haste e daí sim assentar o banco. Agora vamos montar o banco piloto e garupa e ver o resultado. Agora para a gente montar o banco do garupa, a gente vai fazer o encaixe desse dentinho aqui do banco, junto com a parte de metal aqui do suporte, ok pessoal? Então a gente vai entrar com o banco dessa forma. Já fizemos aquela breve limpeza aqui no corpo da moto, mas é breve porque vai sujar novamente, mas já melhorou, né? Então quando você está fazendo uma manutenção que você puder fazer, sempre é importante, sempre faça algo a mais. Bom, o encaixe ali foi tranquilo até o dentinho, só que agora ele já pega a capa exatamente em cima da carenagem. Você já não tem mais espaço entre a parte plástica e o banco. Então isso daí provavelmente o que vai acontecer? À medida que você vai trabalhando isso aqui, vai começar a ralar um pouco a pintura da sua moto. Algo a ser levado em consideração. De repente colocar uma fitinha isolante ou uma fita adesiva para evitar que o banco fique roçando o verniz e a pintura. E resto, o encaixe foi tranquilo. Agora a gente tem que ver para a fixação dos parafusos. Não venha me deixar nos comentários que isso aqui é gambiarra, hein? Isso não é gambiarra, isso é artifício técnico. O que eu fiz aqui, pessoal? Coloquei um pedaço de fita isolante, né? Cortei alguns pedacinhos. E daí quando o banco forçar aqui em cima, vai forçar em cima da fita isolante. Você vai proteger mais a pintura ou não,
Não sei, mas pelo menos é algo que provavelmente deve ajudar um pouquinho. Em relação aos parafusos fixados, mas dá um pouquinho de trabalho porque muda a altura do banco, então ali a bucha com o parafuso às vezes não fica tão bem alinhado. O parafuso ele fica escondido, parte por trás da capa, então isso também bagunça um pouco o ângulo dele. Então dá um pouquinho de trabalho para parafusar, tá? Às vezes pode ser que vá de primeira e às vezes você vai ter que insistir por algum tempo cuidando para não forçar em demasia. Essa era uma outra preocupação. Então, o banco aqui, a gente já viu o detalhe da articulação. E quando eu abaixo, turma, aqui o banco do passageiro, o banco do garupa, ele vai assentar sobre a espuma, então ela é mais alta. Então eu vou ter que fazer uma pressão maior para fechar o banco. Não fecha legal. Não estou conseguindo fechar, inclusive. A pergunta é, será que depois ele abre? Esse é o medo. Não fecha. Não quer nem fechar, na verdade. Aí isso daí pode ser que dê algum probleminha na hora de puxar a trava, porque ele vai estar fazendo uma pressão. Então isso é algo preocupante. Que ele assenta em cima da espuma. Então ele não fecha. Não fecha de maneira tranquila. Então isso aqui acabou virando um problema nesse sentido. Bom, em relação ao banco, pessoal, se vocês não conhecem, existem dois mecanismos de trava aqui no banco, onde ele prende ali numa chapinha em U, certo? Então quando a gente vira a chave ali para abrir a parte do tanque, vocês vão perceber que aquele mecanismo ele trabalha, certo? Então ele move um dentinho de ambos os lados. Se você tiver com uma pressão muito grande no banco, isso vai enroscar, que é a minha preocupação. Reparem o que ocorre no momento que eu vou tentar fechar. Então já sabe que eu tenho que forçar um pouquinho mais aqui para conseguir abaixar o banco. Quando ele chega aqui e assenta sobre a capa do piloto, devido a esse ganho de espuma, que não é muito pouco, acho que ele está com a espuma adicional, deve dar aí uns 4 centímetros talvez. Eu posso pressionar isso aqui que não fecha de jeito nenhum. O que eu precisei fazer? Pegar aqui o banco do piloto, puxar a espuma do banco do piloto mais para frente, para fazer com que a parte do garupa assente, e daí então travar de um lado e depois travar do outro. E ainda assim não é muito fácil, pessoal, mas você tem que puxar essa espuma aqui, ó, tanto que eu nem consegui. Deixa eu ir para o outro lado da moto. Vamos lá, vou puxar aqui. Esse lado prendeu e esse ainda não. Ó, já não consegui. Então mesmo forçando aqui, ó, agora ele prendeu, tá? Como ele prendeu, essa espuma aqui do banco do piloto, ela enrugou, ficou enrugada aqui, ó, ficou sobrando, né? Então tem esse problema. Na hora que eu vou virar a chave lá da moto para tentar abrir esse banco, ele já não vai abrir legal. Ele vai ficar pesada a chave para virar. Não, até que esse lado abriu, mas o outro não, ficou travado. Então eu vou ter que empurrar aqui com a mão, virar a chave para ir daí destravar. E esse é o meu medo que eu estou durante a viagem. Imagina se esse cabo de aço ele arrebenta, ele solta, né? E como é que eu vou fazer para abastecer a moto se eu não conseguir levantar esse banco? Então essa é uma preocupação muito grande que eu estou em mente aí, ok? Em relação à altura do solo, mudou de forma gritante, tá? Antes eu conseguia manter o pé com os dedos ligeiramente dobrados, me dava uma boa firmeza. Agora praticamente eu fico na ponta do pé. Então, se eu pegar qualquer desnível no asfalto ou no solo, isso vai ser um sério problema. O que eu estou sentindo também em contrapartida? Como eu sou baixinho, agora a minha perna ela não fica flexionada aqui para apoiar o chão. Então eu começo a sentir uma ligeira puxada, uma ligeira fisgada já aqui atrás do joelho. Como se eu estivesse esticando a perna demais. Então isso talvez em longo período ali pode se tornar incômodo. Sentado sobre a moto,
Como eu também sou um cara pequeno, eu fico sentado muito na frente do banco, muito próximo aqui da carenagem. Então não estou sentindo um conforto legal. A parte de espuma estaria mais centralizada no banco, onde eu não estou sentado. Eu estou me sentindo incomodado. Outro detalhe. Como fiquei mais alto aqui nessa parte do banco, a minha posição junto ao guidão ficou também um pouco mais desconfortável. Meu braço, a princípio, está tendo que ficar um pouco mais inclinado. Estou sentindo um pouco mais de incômodo também nesse ângulo aqui. Então vou ter um feedback melhor quando eu sair rodar com a moto. Não vai ser hoje. Vou fazer um próximo vídeo com as impressões do uso realmente. Mas nesse primeiro momento, as impressões iniciais, se eu tivesse talvez avaliado tudo isso, eu não teria investido na capa. Agora a gente vai para as principais perguntas, os principais pontos que me chamaram a atenção. A parte estética não ficou feia não, pessoal, até que ficou bonita. Tirando esse problema, como eu falei, que para fechar o banco, essa espuma ela precisa ficar meio enrugada aqui. De resto, o acabamento ele é muito bonito, muito bem feito, assim, em termos falando de estofaria, a parte das costuras, mas como eu falei, a parte prática e funcional, acredito que vai trazer mais problemas do que benefícios. Notei vários questionamentos que eu mesmo me fiz após a instalação, né, repensando se eu teria comprado se eu tivesse avaliado esses pontos. Infelizmente eu sou aquele tipo de pessoa que normalmente eu compro primeiro para depois saber se eu gostei. Eu acabo não avaliando ou pesquisando. Então estou trazendo para vocês uma análise bem sincera da minha parte. O produto, em termos de acabamento, ele é muito bom, né? Esteticamente ele é muito bom, a qualidade dele estética é boa, mas eu ainda não sei a questão de durabilidade, né? A minha intenção era fazer um teste prático já para vocês nesse vídeo, mas está chovendo, então não vai ser dessa vez. Mas a viagem já está chegando, se correr tudo bem, a gente vai ter 1.500 quilômetros aí para poder estar avaliando esse banco e a gente vai sentir muitos dos problemas que ele pode trazer, como talvez dos benefícios. Eu resolvi comprar esse banco porque eu não gosto de mudar muito a característica original da moto. Eu acho que no momento da venda é legal você ter o banco original e principalmente porque a peça original ela tem uma durabilidade muito maior, a vida útil dela é longa, enquanto normalmente os acessórios não duram tanto, por mais que até alguns sejam de boa qualidade. Então a minha intenção foi preservar o banco original, esse é o primeiro ponto. Então a capa eu instalo e retiro posteriormente e esperava que o banco estivesse intacto. Mas vocês vão ver que não é bem assim talvez. Outra possibilidade que a gente tinha era avaliar a compra do banco do Pedrinho Bancos. Acredito que tem outros fabricantes também. O legal é que você retira o seu banco original, instala o do Pedrinho, ok, quer retornar com o original, você retorna. Pontos para serem levados em consideração. Como vocês viram, a capa ela começou a ficar roçando na carenagem da minha moto. Então pode ser que isso gere um desgaste da pintura. Será que quando eu retirar essa capa, ela vai fazer esse desgaste ali na carenagem? E daí vai ficar aparente, vai ficar muito feio. Então, se isso acontecer, isso vai ser um sério problema, porque vai gerar uma grande desvalorização na minha moto. Então, se você já tem, já utiliza faz tempo, deixa aí para mim nos feedbacks. Outro ponto é que cada capa talvez seja diferente da outra. Esse é um trabalho artesanal. Tanto que esse problema que eu comentei do fechamento do banco do garupa ali no tanque, a minha está tendo muito problema para fechar. Deixa para mim no comentário se você tem o mesmo problema do que eu. Só que a minha eu acho que ela está com aquela espuma adicional, está com 2 camadas, né? Então também deixa isso. O seu banco está com 2 camadas de espuma ou só uma? Isso também deve fazer uma diferença muito grande. Tanto que talvez eu esteja ponderando em retirar essa capa e tirar um pedacinho dessa espuma aonde o banco do garupa assenta em cima. Daí isso vai diminuir um pouco essa espessura, né? Se você estivesse perguntando, a gente viu a capa para instalação na NC 750, né? Então verifica também com o fabricante que o banco dela mudou conforme o ano. E se a sua pergunta for, existe para outros modelos de moto? Sim, ele faz para diversos outros modelos de moto. E isso para as outras motos talvez seja bem interessante, porque daí é um banco inteiriço. A NC ela tem essa particularidade de você ter que abrir o banco traseiro para abastecer, coisa que nas outras motos você já não encontra. Então aqui o meu receio realmente é o mecanismo de travamento.
Valor em relação a você adquirir um banco já Comfort, né, personalizado em relação à capa. Então essa capa ela custa aí aproximadamente R$480 direto com o fabricante. A minha custou 425 porque foi usada via Mercado Livre. A gente sabe que as taxas do Mercado Livre são caras. Anúncios no Mercado Livre da GV Bancos para outras motos da MC eu não encontrei anúncio novo dele lá. Gira em torno de R$600. Então você realmente percebe essa diferença da taxa. Mercado Livre em relação ao preço do fabricante. Acredito que o preço do fabricante é 480 e no Mercado Livre é anunciado por 600 devido frete, taxas, enfim. Só que um ponto também, pessoal, isso não sou eu que estou falando. Como eu comprei a minha usada, fui ver alguns históricos e parece que às vezes acontece atraso na entrega, às vezes alguns clientes acabam se estressando um pouco. Se você faz via Mercado Livre, a sua compra está garantida. Se você não receber, se você não gostar do produto, você tem a certeza da devolução dentro daquele prazo que o site informa, né? Então isso deve ser considerado também no momento da sua compra. Então, um banco Comfort Pedrinho, 1.400 a 1.700. Capa GV Banco, 480. Se você mandar num estofador que faz um banco personalizado, eu não cotei aqui em Curitiba, mas gira em torno, aí, dependendo o estofador, em torno de R$900. Só que é uma coisa que eu acredito que seja muito mais durável e melhor, com uma eficiência muito melhor do que a capa. Como eu falei, um dos meus receios também, como ela é só presa com um elástico ali, entrou bem esticadinha, será que durante a viagem ela não vai começar a soltar? Isso seria um outro problema, um transtorno gigantesco. Então isso ainda eu não tenho essa experiência, é só uma preocupação nesse primeiro momento, mas que eu trarei para vocês esse feedback após a viagem e o uso. Ergonomia e diferença na altura. Como vocês viram aí no vídeo, a diferença de altura para mim ficou grande. Então para minha estatura de 1,70m, 1,72m, que sou uma pessoa magrinha e tal, começou a me gerar um pouco de incômodo só no subir na moto. Eu tenho que ver pilotando, porque daí não vou ficar com a perna esticada, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Quando o garupa subir e estiver com um pouquinho mais de peso, a moto ela vai assentar um pouco mais. Mas tive esses problemas. Se você instalou o riser e melhorou a sua ergonomia em relação ao ombro, ao instalar essa capa, principalmente com a dupla espuma, você vai perder o efeito do riser. Então provavelmente você vai voltar a ter aquele mesmo problema que você tinha das dores no braço e no ombro. Então avalie esse ponto. Falei para vocês que está difícil fechar o banco do garupa, só que a minha capa foi comprada usada. Não sei de quando foi a fabricação dessa capa, apesar dela estar bem novinha. Então, de repente, esse problema que eu passei para vocês, da dificuldade de fechamento, pode ser que já tenha sido corrigida nos modelos mais novos, talvez nas fabricações atuais. Caso não tenha, isso vale a pena você questionar lá o fabricante, a GV Capas, se está tendo esse problema e se ele poderia fazer ali próximo ao final do banco com menos espuma, para que facilitasse esse fechamento. Outra dúvida cruel que eu estou tendo e que deve ser considerada: impermeabilização do banco. Os bancos originais ele vem com filme plástico entre o tecido externo e a espuma do banco. Assim, quando você pega chuva, você lava sua moto, essa água ela penetra nesse tecido externo, vai molhar esse tecido, mas não vai chegar a encharcar a espuma do banco. Na capa eu não percebi esse isofilme, não sei se tem ou não. Vou sentir isso também quando eu pegar viagens com chuva e a gente vai ver o que acontece. Mas já vi reclamação de alguns proprietários que sim, essa espuma ela chega a encharcar e demora a secar. Então, por exemplo, se pegou uma chuva, você estava com a sua capa, beleza. Você guarda a moto lá, está em viagem, no outro dia está aquele sol, o tempo seco, você vai querer viajar sem capa. Quando você vai com sua roupa normal e senta no banco, a espuma está encharcada. Isso chega a te molhar. Então é uma coisa também que você deve avaliar. Minha outra preocupação é que essa água ela vai ficar retida entre a capa e o banco original, até que seque completamente. Então será que isso não vai começar a deteriorar o banco original? Você está deixando uma água estancada ali, né, entre essas duas partes. Preocupação válida. Se alguém tem isso daí, também deixa nos comentários para nós. Levando em consideração que eu ainda não saí rodar com a moto, a intenção era ter feito esse teste hoje, assim, teste mais próximo, para não descobrir tudo isso na viagem mais longa, mas não está sendo possível porque está chovendo, eu não vou encarar a chuva hoje.
com base nas impressões iniciais em relação à instalação, a todos esses pontos que eu citei anteriormente no vídeo, eu teria comprado essa capa? Provavelmente não, pessoal. Pode ser que a minha avaliação mude após a viagem e após o uso. Mas nesse primeiro momento, não. Por enquanto ela me trouxe mais problemas do que soluções. Então, ficou difícil fechar o banco do Garupa, onde faz o abastecimento, com receio de eu não conseguir abrir esse banco e não conseguir abastecer a moto. A capa ela fica muito justinha nas bordas do banco, então ao sentar ali, eu começar a pressionar o banco, será que não vai começar a puxar essa capa, ela começar a desencaixar? Isso também seria um grande transtorno. Esse detalhe da umidade da espuma encharcar está me preocupando bastante. O ponto de altura para mim ficou desconfortável em relação à minha estatura. Para pessoas mais altas talvez ajude, só que traz outros problemas, né, em relação ao guidão também. Então, com base em tudo isso, eu acho que entre você gastar R$480 numa capa que é um paliativo e deve ter uma vida útil mais curta, eu investiria num banco, seja no Pedrinho Bancos, seja no Peninha Bancos, para quem é aqui de Curitiba, recomendo demais, é um cara muito sério também. Existe também o Castilho Bancos, que faz também bancos aqui em Curitiba, né? Então acho que você fazer um banco seria melhor. Vantagens e desvantagens. Pedrinho Bancos, você conserva seu banco original, instala o dele que já vem pronto. Quando você quiser revender sua moto, você instala o banco original. Você sabe que isso inclusive tem um valor maior do que às vezes os bancos personalizados, principalmente se você troca um concessionário. Peninha e Castilho, eles fazem o banco sobre o seu banco original. Então uma vez feito, não tem como voltar atrás, já não retorna, não facilmente, né? Então tem que ser avaliado todos esses critérios. Outro ponto também de preocupação, como eu falei para vocês, a espuma ficou mais gordinha, está pegando na carenagem ali, então será que vai ralar a pintura? E esses bancos que você compra já prontos, será que ele também tem o mesmo problema de ficar ralando ali? Então para você que já tem, deixa para mim nos comentários, de repente eu vou focar em uma dessas outras soluções. Mas o meu feedback final trago para vocês aí breve, logo após a viagem. Um abraço.